Comunismo hoje. A esquerda já prometeu o paraíso para a classe operária. Já fez luta de classes pela ditadura do proletariado. Para quem não sabe, ditadura do proletariado refere-se à condição na qual o proletariado, ou a classe trabalhadora, detém o controle do poder político. O termo foi criado por José Pio Edemeyer e adotado por diversos autores, incluindo os idealizadores do marxismo, Karl Marx e Friedrich Engels, no século XIX. Continuando, hoje não promete um mundo melhor, nem quer implantar a ditadura do proletariado. A luta do movimento comunista hoje é para destruir a civilização ocidental, seus valores e suas instituições. Aproveito aqui para uma digressão, ou seja, um passeio, deslocamentos. As instituições políticas do socialismo se resumem ao Partido Único e mais alguma, mas que todos desconhecemos porque são inacessíveis e não se escreve sobre elas. Limitam-se a criticar o Ocidente capitalista, mas não dizem quais as instituições políticas do socialismo, não prometendo, nem propondo nada. Criticam e querem destruir tudo, não destruir a família, pois eles preservam a deles, mas a sua família, a amizade, lealdade só ao partido, aborto, soltar criminosos, automutilação, suicídio, tudo faz parte, insatisfação consigo, inutilidade de tudo, drogas. O socialismo antigo prometia um mundo melhor. Hoje não existe mais a ideia do bom, e não promete algo melhor. Não é que tudo seja ruim, é que o bom e o ruim, por causa de ensinamentos totalmente voltados a práticas ideológicas, e totalmente ao contrário dos ensinamentos da Bíblia Sagrada, o bom e o ruim são considerados a mesma coisa, ficando perdido a noção do bem e do mal. O que é mais grave, perdida a noção do certo e do errado, do saudável e do nocivo. Muitas vezes em nome de um relativismo cultural, resta criticar tudo, destruir tudo. Não há preocupação com coerência. Pregam feminismo e defendem regimes que apedrejam mulheres. Não há noção de coerência aí. Se cobrarem coerência, dizem que é tudo igual, todos os caminhos são iguais, o que leva à glória ou à perdição. Não se combate isso dizendo que o socialismo é incapaz de criar um mundo melhor. Eles não prometem mais isso, como vimos. Não se combate dizendo que a luta de classes não existe, pois eles não falam mais nisso nem em ditadura do proletariado, coisas do passado distante. Estatização também não é a essência do socialismo. Ele pratica a economia de mercado, de maneira que privatizar para combater o socialismo não é o ponto central da questão, podendo eventualmente ser uma política protetiva. Os megacapitalistas se dão bem no socialismo e no comunismo, e estão com o mesmo projeto dos comunistas e islâmicos. Projeto de nova ordem mundial, governo central para o mundo todo. São os megacapitalistas, os comunistas e os islâmicos, os arautos da nova ordem mundial. Quem diria que esses grupos diferentes um dia estariam unidos para uma nova ordem mundial, e depois disputar a liderança entre si, de maneira que o movimento comunista tem estratégia para conviver e prosperar na economia de mercado, no liberalismo. Aliás, os empresários estão calados, às vezes se associando aos chineses. Os comunistas prosperam na democracia, cobram democracia dos conservadores, que se encantam com isso colocando acima de sua sobrevivência. O ataque ao Brasil parte da China, e dos megacapitalistas como George Soros, Fundação Ford, Rockefellers, e muitos mais. Os megacapitalistas, ademais, impõem uma cultura de autodestruição dos jovens, satânica de alienação de sua realidade, enquanto as famílias deles são dinásticas e vão transferir o seu patrimônio para os seus novos membros. Megacapitalistas e comunistas unidos financiando o feminismo, proteção do meio ambiente, etc. Ideias que podem não ser ameaçadoras ou reprováveis em si, mas que são usadas para destruir. Aí fica difícil de distinguir onde o movimento LGTB, a liberdade individual, ou usado para destruição. Mesmo só como liberdade, os comunistas não querem esses movimentos lá nos seus países, nem os islâmicos, nem os megacapitalistas nas suas famílias abertamente. A luta não é de classes, é muito maior. É uma luta para a destruição de uma civilização, a chamada civilização ocidental. Não é uma luta só de armas convencionais, e ela explode causando surpresa e parando um país em um momento em que este tem um presidente conservador. A economia vai melhorando, e de repente para tudo e as liberdades ficam com seus espaços invadidos.
Essa luta está nas salas de aula, no ensino de história, na música, na moda, nas terapias orientais, no aproveitamento do desemprego, nas teologias, na teologia da libertação, por exemplo, na inveja, no ateísmo, nas armas biológicas, na infiltração de agentes nas instituições, no controle do comportamento, na desinformação e na informação controlada por comunistas, na economia, na falta de cultura, cultura que no sentido de conhecimento da literatura, filosofia, história, etc., e não no sentido antropológico de costumes. É uma guerra cultural para a qual não estamos bem preparados, mas, ameaçados de extinção, na Constituição, no título 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas, está contido: 1. Estado de defesa e estado de sítio. O presidente decreta, mas depende do Congresso. 2. Forças Armadas. No artigo 142, as FARC agem para a defesa da pátria, b. garantir e equilibrar os poderes executivo, legislativo e judiciário, mesmo sem solicitação de qualquer deles. C. Para garantir a lei e a ordem, por solicitação de qualquer deles. As FARC estão sob o Comando Supremo. 84. 13. E a Autoridade Suprema. 142. Do Presidente da República. Não obstante, as FARC podem agir até contra o presidente, para garantir os outros poderes, a lei e a ordem. Não se entende como, nesse sistema, o presidente esteja com seus poderes invadidos pelo judiciário e legislativo, se ele pode acionar as FARC, nos termos da Constituição, para a preservação do Estado Democrático de Direito. Não se trata de golpe nem de contragolpe, mas do que dispõe a Constituição. As FARC diante do poder da esquerda. Depois de 64, a esquerda pegou a bandeira da democracia, impôs o que eles acreditavam que era correto, o seu vocabulário, e imobilizou as Forças Armadas, até quanto à sua missão de dever de garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem. Artigo 142. Para a esquerda tudo é golpe. Agora é nítido para o Brasil e o mundo o poder da esquerda, usando a Constituição de 1988 como pretexto. Afirmam que estão seguindo a lei, a ordem e a suposta democracia, quando um militar diz que agiriam em contragolpe. Ótimo, pois ajam porque o golpe já começou. Quebrar uma economia é o pior de todos os golpes. Podem agir em contragolpe. O grave é o uso do vocabulário da esquerda, contragolpe, quando o certo é que agiriam na defesa do Estado Democrático de Direito. Sim, porque estaria garantindo um presidente eleito democraticamente, e porque é de direito que ele tenha seus poderes constitucionais integralmente. Infelizmente, as FARC não estão convencidas disso, estão influenciadas pela pregação de golpismo. Como o Brasil e o mundo já estão sabendo que por causa da corrupção no Brasil, uma ditadura de corruptos aparelhados com poderes que criam lei para sustentar os seus atos criminosos, estão destruindo a nação brasileira e levando exatamente para o mesmo destino da Venezuela. Se isso realmente estiver acontecendo no entendimento das FARC, as FARC deveriam rever os seus conceitos de um futuro próximo e totalmente negro provocado por uma corrupção desenfreada desde o final do regime militar, e começar a agir muito antes de 2021 para salvar o Brasil, os brasileiros e suas próprias famílias. O presidente quer ser democrático como se a esquerda fosse lhe dar um prêmio por isso. Isso revela uma atenção à esquerda. Estamos pautados pela esquerda, falando com os termos que ela impôs. Por exemplo, o golpe. Volto a repetir. O Brasil e o mundo está bem ciente do que está acontecendo. Não se trata mais de política, mas sim de terrorismo provocado por uma corrupção desenfreada, onde não cabe mais, na opinião da maioria dos brasileiros, democracia com esta maldita corja de corruptos. Não é em contragolpe, não é AI-5, é sim a defesa do Estado Democrático de Direito. O Judiciário e o Legislativo estão tirando os poderes do presidente, e as FARC devem agir em defesa do Estado Democrático de Direito. Esse é o fundamento da ação das FARC e tem o dever e a missão de agir. Para quem não sabe e tem interesse de saber, esse é o dever das FARC. Espero que tenha ficado bem claro que a extrema-esquerda, políticos corruptos e mídias mercenária querem e estão fazendo o possível e o impossível para continuarem mamando na teta de um sistema corrupto, mercenário, malditos, amaldiçoados e podres, contra uma nação e indefesa.
Neste caso, se você não fizer nada agora antes de 2021, todo o país será atingido por essa maldita corrupção, que atingirá também os poderosos, políticos honestos, militares honestos, e todos aqueles que nós amamos, esses malditos corruptos que estão desesperados com medo do levante da população, mentindo que vão ficar de boa com o presidente federal, se eles não forem parados agora. Essa maldita corrupção que assola o Brasil desde a saída do regime militar irá permanecer por no mínimo 3 gerações.